Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 5 de outubro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:01. E eu quero a sua participação através do nosso WhatsApp. Ele voltou, viu? Estamos recebendo mensagens através do 19, o nosso DDD. 97829-3776. Lembrando sempre que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você aponta aqui, ó, para este QR Code. E aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Confira agora os destaques de hoje. Vereadores aprovam em votação definitiva projeto de lei do vereador Felipe Marquesi que isenta os templos religiosos de pagamento de imposto sobre transmissão de bens imóveis. Câmara aprova a criação da Frente Parlamentar em defesa do desenvolvimento do Campo Grande. Iniciativa é do vereador Cecílio Santos. Aprovado o projeto do vereador Eduardo Magoga, que institui no município aplicativo em que os cidadãos poderão encaminhar denúncias sobre infrações, práticas abusivas ou atentatórias contra a legislação vigente. E Conselho Municipal de Meio Ambiente quer o fim imediato das podas drásticas das árvores instaladas sobre as linhas de transmissão de energia elétrica em Campinas. E olha só, a carreta do Hospital do Amor está em diversos pontos da cidade para atender as mulheres de 40 a 69 anos, que é o público-alvo para a prevenção ao câncer de mama. Então, para saber se é necessário fazer agendamento, pedido médico, quem vai passar todas as informações é o nosso repórter André Aranha, que está na Prefeitura de Campinas. É isso, André? Seja bem-vindo e boa tarde. Pois é, exatamente isso. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo, Gabriel, que está acompanhando o Câmara Notícia. Eu falo ao vivo aqui da Prefeitura de Campinas. Bom, é o seguinte, respondendo até alguns questionamentos que você fez agora, não é necessário pedido médico, também não é necessário fazer agendamento, não é? Basta comparecer em algum ponto onde esteja a carreta. Tá bem atrás da gente aqui, ali é Benjamin Constant, então para o pessoal se localizar. Claro que a gente vai abordar onde também as pessoas podem ir, mas tem um detalhe importante que a Letícia estava falando para mim aqui, que são 25 exames pela manhã e 25 exames à tarde. Então, quer dizer, tem que pegar a senha. A gente está vendo até aqui, tem bastante gente, mas ninguém vai ficar sem fazer o exame. Você vai explicar direitinho para a gente. Muito boa tarde, prazer em tê-la conosco aqui no Câmara Notícia. Boa tarde. O prazer é todo meu em estar aqui hoje. Bom, conta pra gente então como funciona essa questão da senha. É o seguinte, a gente consegue ter a capacidade de atender 50 pacientes no dia. 25 senhas são distribuídas na parte da manhã e 25 na parte da tarde. Em torno de 7 horas da manhã e 1 hora da tarde. Bom, e quem não conseguir pegar a senha, como que fica? Quem não conseguir pegar a senha, nós estamos fazendo um pré-cadastro para retornar a fazer o exame no Hospital de Amor a partir do mês de novembro. Então a gente tem todos os locais que a gente vai estar aqui na região de Campinas, temos 2 carretas funcionantes. Então nós temos 50 vagas em cada carreta no mês de outubro inteiro, mas quem não conseguir não vai ficar sem fazer o exame conosco. Bom, gostaria que você falasse a respeito da importância, não é? Sobre a prevenção precoce da doença. Cuidado com o marimbondo aí, hein? É importante a gente estar se prevenindo, sim. Então, a realização dos exames precoces faz-se necessário para que a gente detecte o câncer de mama ou o câncer de colo em estágio primário, para que a gente consiga resolver e salvar essa mulher do câncer. Quais os fatores de risco da doença? Os fatores de risco são mulheres fumantes, que nunca tiveram filhos, com fator hereditário, que já teve caso na família, uma vida sedentária e a alimentação também. Os exames ficam prontos na hora? Duram quanto tempo? Os exames demoram em torno de 45 dias para ficar pronto a mamografia. Demora em torno de 45 dias e vai direto para o Centro de Saúde da Mulher.
Vai direto para o centro de saúde? Direto para o centro de saúde. Então, ela retira lá o resultado de exame dela. Normalmente, a mulher fica quanto tempo aqui? Por exemplo, ela chegou aqui na prefeitura, ela tem que chegar com antecedência para pegar a senha? Isso, precisa chegar com antecedência porque está sendo formado filas para o atendimento. Então, a mulher ela recebe uma senha, o tempo de atendimento dela é em torno de 20 a 30 minutos para fazer a ficha e ser atendida. Bom, caso seja detectado algo anormal no exame, o que é feito nesse caso? Se nós tivermos qualquer alteração ou qualquer suspeita, o Hospital de Amor convoca essa mulher para fazer exames complementares ou a ultrassom. Então, ela vai ser assistida pela gente do hospital, faz o exame aqui, foi detectada alguma coisa ou precisamos de mais exames, ela vai para o Hospital de Amor e faz a ultrassom, os complementos de mamografia. Se caso positivo para câncer de mama, nós temos o encaminhamento necessário para ela. Então, nós encaminhamos essa mulher para um outro serviço para ela ser atendida e tratada. Bom, muita gente que está em casa pode ter essa dúvida, não é? O que é, na verdade, a mamografia? Gostaria que você explicasse para a gente, com mais detalhes, como que funciona, o que é. A mamografia ela é um exame de compressão das mamas. Então, nós fazemos essa compressão e é tirado um raio-x da mama, onde a gente pode detectar microcalcificações, nódulos e até mesmo cistos. Então, esse exame faz necessário para a detecção precoce mesmo do câncer de mama. Qualquer sinal bem pequenininho nós conseguimos identificar e resolver. De quanto em quanto tempo a mulher deve fazer o exame, não é? Porque muita gente também tem dúvida com relação a isso. De 40 a 49 anos, o exame é feito anual. De 50 a 69 a cada 2 anos. Esse é o tempo do rastreamento ideal de câncer de mama. Bom, preciso trazer quais documentos para vir aqui e preencher o cadastro? Para passar com a gente, precisa do cartão do SUS, comprovante de endereço e documento com foto. Lembrando que nós atendemos somente mulheres de Campinas. Como eu disse para o Gabriel, a gente está aqui na Prefeitura Municipal de Campinas, ali é Benjamin Constant, não é? Mas também tem muitas carretas em diversos pontos da cidade. Como que as mulheres ficam sabendo onde está uma das carretas, por exemplo? Isso. O pessoal da Prefeitura fez uma divulgação no site do itinerário das nossas carretas. Então, quem quiser mais informações pode acessar o site da Prefeitura, no Outubro Rosa, que vai estar lá todas as informações de onde que nós vamos estar. Beleza. Letícia, que é enfermeira da carreta 13, está aqui conosco ao vivo na Prefeitura Municipal de Campinas, à sua disposição. Pois não, Gabriel? Lembrando sempre que quem está nos acompanhando também tem a possibilidade de enviar alguma pergunta. Se você tem dúvida sobre esta carreta do amor, sobre o exame 19 é o nosso DDD 978293776. O WhatsApp está funcionando nesta terça-feira. Letícia, o meu questionamento é o seguinte: há 1 ano e meio, nós estamos enfrentando a pandemia, naquela montanha russa, de todos os sentimentos. Agora nós estamos retomando as atividades, claro, com todos os cuidados. Um dos impactos deste vírus foi na diminuição da procura por exames preventivos e agora as mulheres estão retornando com estes cuidados. Você tem sentido que elas estão procurando mais exames como esse da mamografia? Seja bem-vinda e boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Sim, realmente, a pandemia diminuiu muito a procura pelos hospitais, principalmente os ambulatórios de prevenção. Porém, agora, nesse outubro, a gente está sentindo que está tendo uma grande procura, principalmente porque o centro de saúde tem dado uma atenção especial para o Covid. Então, a procura está bem grande pelos exames de prevenção. Então, teve um aumento bem significativo agora. Beleza, Letícia. É bom para o pessoal que ligou a televisão agora e quer saber detalhes, está vendo, a carreta número 13 aqui na Prefeitura Municipal de Campinas. Quais as informações que você passa de horário, enfim, de chegada, de senha? Então vamos lá. Para fazer os exames com a gente, são 50 atendimentos no dia. 25 de manhã, fichas entregue às 7 horas, 25 entregue a 1 hora da tarde. Para fazer o exame com a gente, precisa de cartão do SUS, comprovante de endereço, um documento com foto. Precisa ser moradora de Campinas. E é só chegar e será bem-vinda para o atendimento conosco. Lembrando que quem não conseguir a senha, porque como você disse, são 25 no período da manhã e 25 à tarde, não vai ficar sem o exame, é que não faz no dia, né? Isso.
Quem não conseguir a vaga no dia, nós estamos fazendo um pré-cadastro. Então, o Hospital de Amor vai entrar em contato com essas mulheres que não conseguirem realizar o exame hoje ou qualquer dia do Outubro Rosa. Nós vamos entrar em contato e já passar um agendamento para vocês fazerem o exame conosco. Perfeito, perfeito, Letícia. A gente agradece a sua participação. Mais alguma coisa que você queira colocar, que ficou para trás? Não, só isso mesmo. Obrigada. Então tá bom. Muito obrigado por atender a gente, falar ao vivo, não é? Esse assunto tão importante, essa campanha, não é? Conscientização, exames. Valeu, muito obrigado. Eu volto com você, Gabriel Castro. Tá certo, então, muito obrigado, André Aranha, e também a Letícia de Oliveira dos Santos Ferreira, ela que é enfermeira, com todas as informações sobre a Carreta do Amor. Ela falou sobre o site da prefeitura para a gente poder conferir, eu acabei de abrir aqui, então olha só na minha tela. Então, no Paço Municipal, na Prefeitura de Campinas, a gente tem esta possibilidade com as datas, né? 1º de outubro, de 2 a 7, também dia 8 de outubro. No Centro de Saúde do Anchieta, Estação Cultura, Ambulatório Mário Gatti, Sanasa, Centro de Saúde Tancredo Neves, o CRAS do Campo Belo, Shopping Parque das Bandeiras, Praça da Juventude no DIC 5 e também no Hospital Santa Teresa. Já está novamente aqui na minha tela. Então, com todas as datas aqui, você confere, portanto, os locais onde tem a carreta, as datas e todos os horários através do site da Prefeitura, campinas.sp.gov.br. Estou passando aqui lentamente para você aí de casa poder conferir, portanto, todas as datas e horários. Então, público-alvo, né? As mulheres a partir dos 40 anos, então, agora é o momento de realizar este exame de mamografia de prevenção importante, este cuidado com a saúde. 12:12, vamos falar sobre emprego agora. Você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, confira as vagas que estão disponíveis no Centro Público de Apoio ao Trabalhador, aqui de Campinas. Campinas está com vagas abertas para ajustador mecânico em bancada, analista contábil, analista de crédito, analista de desenvolvimento de sistemas, atendente de lojas, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de costura, auxiliar de estoque, auxiliar de mecânico de autos, copeiro, cortador de roupas, costureira de máquina galoneira, costureira de máquinas industriais, costureira em geral, cozinheira geral, encanador de manutenção, farmacêutico, inspetor de segurança, instalador de tubulações, jardineiro, marceneiro, mecânico de automóvel, montador de estruturas de aeronaves, motorista carreteiro, operador de caixa, operador de motosserra, operador de telemarketing, pedreiro, retificador, serralheiro, tapeceiro de aviões, técnico em segurança do trabalho, vendedor orçamentista e vigilante. Detalhes das vagas o interessado encontra em www.cepat.campinas.sp.gov.br. Rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre o treinamento do efetivo do 35º Batalhão da Polícia Militar, sequelas da Covid-19, queda de cabelo, tem reportagem especial, tem as notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo, já que ontem foi dia da reunião ordinária. Hoje é dia da Ponte Preta entrar em campo, vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B. Ingressos disponíveis para a torcida do Guarani. 1 ano e meio depois o torcedor vai poder voltar ao estádio. Muitos assuntos, não sai daí que o nosso intervalo é rapidinho. Meio-dia e 18, o Câmara Notícia de volta ao vivo nesta terça-feira. E olha só, o 35º Batalhão da Polícia Militar está realizando algumas ações de treinamento para o efetivo. E a nossa equipe foi acompanhar este trabalho.
Criado em maio de 1989, o 35º Batalhão de Polícia Militar do Interior foi instalado em Campinas em 29 de setembro do mesmo ano. O capitão Pereira Júnior explicou para a nossa equipe o trabalho de treinamento que está sendo realizado com os policiais. Olha, nós temos treinamentos novos, né? Porque as coisas da sociedade, o crime vai se desenvolvendo, nós temos que acompanhar esse desenvolvimento e evoluir também. Mas nós também temos treinamentos constantes, como direção policial, defesa pessoal, conduta de patrulha em local de alto risco. Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Todo o nosso efetivo, antes de iniciar o serviço, é submetido a uma instrução, uma preleção de no mínimo 30 minutos. E, ao longo do ano, nós fazemos a chamada instrução em plano de serviço. Os policiais do 35º estão passando por atualizações de técnicas de defesa pessoal. É um aperfeiçoamento, né? Nós temos a nossa rotina, ela precisa ser aperfeiçoada a todo momento, né? As questões da rua, do dia a dia. Então, o treinamento é muito importante. Então, todos os policiais têm que estar se aperfeiçoando na defesa pessoal. Eu adaptei toda a parte de defesa pessoal do jiu-jitsu pro dia a dia, o cotidiano da polícia. Então, tornando a vida deles mais fácil na hora da abordagem, na hora de um confronto corpo a corpo, na hora de algemar, para que o policial fique mais bem preparado na parte de defesa pessoal. Como o mata-leão hoje não está sendo bem utilizado, a gente adaptou um esganagalo para que o policial, principalmente a policial feminina, consiga, através da técnica, imobilizar o agressor. O treinamento de direção defensiva também não foi esquecido. Quer queira, quer não, o policial passa pelo menos 1/3, 1/4 da sua vida dentro de uma viatura. Então esse treinamento é constante. Todo mundo acha que sabe conduzir bem, que sabe pilotar bem, mas quando nós submetemos as pessoas ao treinamento, a verdadeira técnica de pilotagem policial, as pessoas veem o quão defasado é o seu conhecimento. E no caso da nossa unidade, nós estamos muito à frente de todas elas nesse conhecimento e nessa prática de direção policial preventiva. Uma novidade é o treinamento para a operação de drone, um equipamento moderno, com capacidade para instalação de lanterna, tem visão de calor e ainda alto-falante para a comunicação da polícia. Nós estamos adquirindo esses equipamentos, estamos submetendo os nossos policiais ao treinamento, estamos utilizando, por enquanto, em operações específicas como combate ao tráfico, ocorrências com indivíduos homiziados ou planejamento estratégico operacional, mas é um equipamento de uma valia muito grande para a atividade operacional. Todo o nosso efetivo é submetido a todo tipo de treinamento, desde a nossa legislação operacional, para ocorrências do dia a dia, como questões básicas como defesa pessoal, tiro, direção policial preventiva, conduta de patrulha em local de alto risco. O nosso objetivo é alcançar excelência no atendimento da população e no combate ao crime. E olha só, a queda de cabelos tem levado pessoas que testaram positivo para a Covid-19 aos consultórios. Confira na reportagem de André Aranha. Bianca passou por uma situação chata. Por conta da Covid-19, o cabelo dela começou a cair. Eu tive em dezembro. E quando foi em janeiro, eu comecei a notar no banho, eu passava a mão no cabelo, caía mais, na escova também, uma queda bem importante. E aí eu comecei a procurar. E aí eu vi que a Covid também causava a queda de cabelo. Bom, e os pacientes, olha só, que se recuperam da Covid-19 começam a perceber uma queda maior de cabelo com relação ao normal, pelo menos 3 meses depois da infecção pelo novo coronavírus. A queda de cabelos tem levado pessoas que testaram positivo para a Covid-19 aos consultórios. Caso da Bianca, que procurou ajuda médica. Como era uma queda, assim, bem relativamente maior do que eu já tinha, eu vi que tinha algum problema ali. Então eu procurei, fiz alguns exames e aí eu vi que umas vitaminas minhas tinham caído, tive que repor também. E aí ele falou que poderia ser por conta do Covid-19 que eu tive mesmo. Foi 1 mês certinho depois.
De acordo com este médico dermatologista, é possível perder até 50% do cabelo por causa de uma Covid longa. Basicamente, existem duas quedas de cabelo relacionadas ao Covid. Primeiro, uma delas é o eflúvio telógeno, que é a forma mais comum. Essa é a grande maioria dos casos. O eflúvio telógeno é uma queda que ocorre, por exemplo, sempre quando você tem algum dano mais grave no organismo. Então, por exemplo, se a pessoa ficou internada ou fez alguma cirurgia, passou um estresse muito forte, os cabelos todos eles vão para uma fase que a gente chama de fase telógena, que é a fase de queda. Existe também uma forma bastante associada ao Covid, que é a alopecia areata. A alopecia areata ela é um pouquinho diferente, ela é uma doença autoimune. O próprio organismo que está ali passando por uma situação de estresse começa a produzir células de defesa que começam a identificar o pêlulo do couro cabeludo como estranho, como se fosse uma coisa estranha e começa a destruir. Então surgem placas de queda de cabelo no couro cabeludo. Queda de cabelo durante a pandemia é muito mais comum do que a gente imagina. Pesquisas realizadas por universidades dos Estados Unidos, do México e da Suécia destacam entre os 5 sintomas mais comuns da Covid prolongada, justamente a perda de cabelo. Quando a gente considera as manifestações de pele associadas ao Covid, a queda de cabelo é, sem dúvida, uma das principais queixas associadas à doença. Ainda segundo o médico, o corpo debilitado pela Covid-19 prioriza as funções vitais do organismo. É possível recuperar os cabelos? É possível. Normalmente a gente espera realmente que volte os cabelos, assim, com acompanhamento adequado, com tratamento adequado, a gente espera que a maioria dos casos eles voltem. 12:25 agora, nós estamos ao vivo, a Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios e nós começamos com as notícias da metrópole de Campinas, naquela atualização diária, aquele mapeamento que a gente faz da Covid-19. A gente começa primeiro no nosso país. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil soma 21.478.546 casos da Covid. São 10.425 novos casos nas últimas 24 horas. E nós temos no país 598.152 óbitos devido à doença. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, são 4.369.743 casos da doença, com 150.086 óbitos. Agora nós vamos fazer a atualização da nossa região. São 21 municípios da RMC. Aqui, 385.017 casos confirmados. E Campinas, até esta segunda-feira, somava aí o número de 139.747 casos. Indaiatuba, 31.898, Sumaré, 31.226, Hortolândia, 28.843, Americana, 27.370, Santa Bárbara do Oeste, 23.759. Depois nós temos Paulínia, com 15.766, Valinhos, 14.934, Itatiba, 14.899. E agora os municípios com menos de 10 mil casos da doença. Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Artur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Pedreira, Morungaba e Olambra. Agora nós vamos falar então dos óbitos aqui na nossa região. Nos 21 municípios somam 11.184 mortes devido à Covid-19 e Campinas, até esta segunda-feira, somava 4.503. Sumaré, 986, Americana, 844, Santa Bárbara do Oeste, 815, Indaiatuba, 789, Hortolândia, 729, Valinhos, 398, Itatiba, 325, Paulínia, 302, Nova Odessa, 243, na sequência Montemor com 213, Vinhedo com 211 e agora os municípios com menos de 200 óbitos devido à Covid-19. Jaguariúna, Cosmópolis,
Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Infelizmente, na cidade de Campinas, passamos do número de 4.500 pessoas que perderam a vida para a Covid-19 nesta última atualização, mas 8 óbitos foram confirmados, 6 tinham comorbidades e mais de 60 anos e 2 pessoas não tinham comorbidades e menos de 60 anos, um homem de 54 e uma mulher de 59 anos. Vamos falar sobre vacinação agora, Mirna? Vamos, até porque nesta segunda-feira a Prefeitura abriu novamente o agendamento para maiores de 18 anos, inclusive gestantes e puérperas desta faixa etária. São 40 mil vagas para o agendamento, a gente já está com o site aberto, olha, começou ontem, então a gente está com esse público prioritário aí, com essas novas doses. A marcação pelo site vacina.campinas.sp.gov.br ou pelo telefone 160, que é o Disque Saúde aqui em Campinas. Lembrando que as vacinas serão aplicadas em 64 centros de saúde do município, a não ser o Boa Esperança, Carlos Gomes e o Campina Grande, mas aí tem que respeitar dia e horário marcado. Caso queira reagendar, é possível também. E de acordo com esse calendário da Prefeitura, olha, a gente teve aí no dia D, no sábado, são 1.654.026 doses aplicadas na cidade. 715.868 pessoas aqui de Campinas já tomaram 2 doses da vacina ou o imunizante de dose única, ou seja, a gente já tem mais da metade da população imunizada e temos 11.483 pessoas que já foram imunizadas com a dose adicional, aquela terceira dose. Então a gente segue aí aguardando esse novo dia D, né? A gente teve um dia D da segunda dose. Sim. E existia uma expectativa de 25 mil pessoas, 23 mil compareceram, e aí a gente vai tendo aí essa possibilidade de agendamento até que grande parte da população então esteja totalmente imunizada. A gente torce para o quanto antes, né? Bem mais da metade da população campineira esteja vacinada completamente, para que a gente diminua quanto mais o índice de pessoas internadas e, consequentemente, de óbitos. Mirna Abreu, vamos falar agora sobre poda radical de árvores. E nós temos aí um posicionamento do CONDEMA, que é um conselho do meio ambiente aqui de Campinas, que quer o fim imediato das podas drásticas das árvores instaladas sob linhas de transmissão de energia elétrica. Confira na reportagem de Michel Amorim. O Conselho Municipal de Meio Ambiente, o CONDEMA, vem acompanhando os trabalhos das podas de árvores feitas pela CPFL, a concessionária responsável pelo serviço de Campinas. E segundo o grupo, a maneira que tem sido feita não é a mais adequada. O que a gente tem percebido é que a CPFL tem realizado podas de forma muito irregular. E essas podas, elas têm danificado os indivíduos arbóreos, né? Então a gente vê estrutura de copas totalmente alteradas por conta das podas realizadas pela CPFL aqui em Campinas. E isso espalhado por diversos bairros, entre bairros mais nobres e bairros mais simples de Campinas. O CONDEMA já adiantou um reflexo dessa poda. Nós temos observado, né, um caso muito específico de ilhas de calor em Campinas. Então a temperatura, por exemplo, do Cambuí, a temperatura do Taquaral, que é um bairro mais arborizado, está em torno de 7 graus de diferença. Então, entre todas as necessidades ecológicas que uma árvore provém, né, para a cidade, a gente tem interferência diretamente na qualidade de vida das pessoas em si. Nós percorremos alguns pontos no bairro Cambuí com o CONDEMA, que mostrou para a nossa equipe os problemas. Aqui, por exemplo, na Avenida Coronel Silva Teles, esse flamboyant recebeu de maneira inadequada a poda. Em outra rua próxima dali, essa árvore de pequeno porte, conhecida como chuva de ouro, também foi cortada de forma errada, de acordo com este engenheiro ambiental. Então a gente vê aqui o que acontece. A árvore é podada com o objetivo de livrar a fiação, né? Indiferente se a árvore vai ficar harmoniosa ou não. Então esse é o primeiro ponto. Foi infringido a norma NBR 16,
onde foi retirado mais do que 25% da copa da árvore. Outro problema são a forma que são cortados os galhos, né? Os galhos, eles são cortados acima da bainha, né? A bainha é onde é a junção do galho com o tronco. Então você tem que cortar sempre rente, né? A bainha, para que a árvore consiga se cicatrizar e ela não solte os galhos, que chamam epicônio, que são os ramos ladrões, que chamam, que vai acabar criando galho novamente onde não deveria ter. Ainda de acordo com o especialista, a poda correta evita transtornos no futuro. Se ela é podada de uma forma equivocada, ela pode sim causar um desequilíbrio nessa árvore, né? A ponto dela vir a cair numa ventania, alguma coisa assim. E a CPFL Paulista, que é a responsável pela distribuição de energia elétrica aqui em Campinas, mandou uma nota dizendo o seguinte: a CPFL Paulista esclarece que realiza podas preventivas e emergenciais em árvores de grande porte, de acordo com a legislação vigente, para evitar riscos de danos à rede elétrica que possam comprometer a segurança das pessoas e do fornecimento de energia. Para a realização do trabalho, critérios técnicos são seguidos por profissionais da CPFL e de empresas terceirizadas, que são capacitados para executar a poda de maneira correta. Os trabalhos são monitorados pelos especialistas em meio ambiente da empresa e visam afastar os galhos das árvores da rede elétrica. Tá aí o posicionamento, então, da empresa, que aí diz respeito a essa poda que o Conselho de Meio Ambiente está preocupado. A gente citou aí o Cambuí, mas tem essas podas aí em todo o município. Mirna Abreu, Secretaria de Planejamento e Urbanismo da cidade de Campinas está com um novo número telefônico para atendimento. Agora é o 3766-2300, com a finalidade de esclarecer quem procura pelos serviços da Secretaria de Planejamento e Urbanismo e orientar sobre procedimentos, documentação e até mesmo informações que estão disponíveis no portal da Secretaria. Então agora é o 3766-2300, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou então você pode acessar o site, que é o campinas.sp.gov.br/governo/CEPLURB. CEPLURB, aí é a sigla da Secretaria de Planejamento e Urbanismo. E Mirna Abreu, os microempreendedores não param de crescer na cidade de Campinas. Chegamos a uma marca, né? Campinas então fecha setembro com 100 mil MEIs, que é o microempreendedor individual. Quem conta pra gente é o André Aranha. Rosaline abriu recentemente uma MEI e nos últimos dias esteve no Sebrae. A ideia foi deixar tudo certinho, dentro da lei. Eu estava com o meu CNPJ desregularizado, né? E aí eu vim regularizar a minha situação. Como a gente tem um prazo aí, né, para estar regularizando, aí eu vim resolver. Vim fazer um parcelamento também, né, do que está atrasado, para poder ficar tudo certinho. Você abriu recentemente MEI, né? 2019. Por que optou por MEI? Porque o MEI, ele, como a minha empresa ainda é pequena, então assim, eu acredito que a quantidade de venda que eu tenho, ela se encaixa dentro do MEI, né? Se caso acontecer amanhã ou depois de estar aumentando, né? Aí a gente vai e parte para o próximo, né? Depois do MEI. A empresa dela está entre as mais de 100 mil MEIs abertas em Campinas. Pois é, Campinas atingiu essa importante marca. Aproximadamente 100.500 MEIs aqui na nossa cidade, em diversas frentes, e atuando aí para levantar o faturamento da empresa, conseguir desenvolver as suas ações dentro do mercado. Na região metropolitana de Campinas, o crescimento de MEIs foi de 19,7%. Já no estado de São Paulo, foi de 18,4%. De acordo com o analista de negócios do Sebrae, há duas frentes que justificam o crescimento de MEIs em Campinas. Primeiro ponto é justamente o momento da pandemia que ainda estamos passando, mas nós tivemos aí um crescimento ainda mais expressivo lá no começo de 2020, entre março e maio, né? E esse crescimento foi justamente por conta das pessoas usarem a MEI como uma nova fonte de renda para o seu lar.
Então ele tem ali um desenvolvimento de uma atividade que ele mesmo pode investir, que ele mesmo pode tocar, sem a necessidade de hoje atuar como, por exemplo, um seletista, um CLT, na verdade, né, como empregado. E o segundo ponto é justamente a mudança da linha de raciocínio da pessoa, do potencial empresário, do empreendedor da cidade. A gente vem tendo um crescimento expressivo nessa análise de cenário e as pessoas vêm enxergando oportunidades que esse momento acabou trazendo. E claro, embora seja de certa forma um clichê, isso daí tem um peso de verdade. Empresas que nascem em momentos um pouco mais turbulentos, quando a maré está soprando aí, está andando a favor, com certeza ela tem muito mais potencial de crescimento. Gabriel, é o brasileiro usando da criatividade, transformando a necessidade em oportunidade. Muita gente se viu desempregado e acabou vendo na oportunidade de abrir uma microempresa a oportunidade de ter uma renda, né? Exatamente, isso é importantíssimo. Então, 100 mil microempreendedores aqui na cidade. E Mina Abreu, falando sobre empreendedor, desta volta por cima aí, região metropolitana de Campinas teve saldo positivo em emprego formal. É isso mesmo, os novos empregos já lá com carteira assinada também tá dando a volta por cima, viu? Olha, nas 20 cidades da região metropolitana tiveram saldo positivo com 56.056 empregos formais criados. São 315,77% acima dos 25.980 nesse mesmo período do ano passado. O setor de serviços, comércio e a indústria geraram juntos 8.975 postos de trabalho das 9.669 vagas com carteira assinadas abertas aqui apenas no mês de agosto. Os postos abertos nesse mês representam 92,82% das vagas criadas neste mês. Apenas em Campinas foram gerados 3.229 postos de trabalho e aí a gente pensa aí numa expectativa positiva, pessoal voltando a abrir, confiar mais nessa questão do abre e fecha do comércio, de outros estabelecimentos, volta a contratar. E já tem as datas comemorativas, né? O Dia da Criança, tem também Natal chegando, então é cercado de grande expectativa este fim de ano em relação às vagas criadas de emprego. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, já que ontem foi dia de reunião ordinária e a gente começa com um projeto de iniciativa do vereador Felipe Marquesi. A proposta do vereador que foi aprovada de forma definitiva, olha só, é um projeto de lei que isenta templos religiosos do pagamento do ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais a eles relativos. Nós queremos normatizar, trazer da lei federal, torná-la também municipal, que dá a isenção, né, a incidência do imposto de ITBI, a não incidência, né? Quando os templos religiosos, sobre qualquer culto, comprar um terreno, um imóvel, não pagará o ITBI, que é 2,7% do imposto. Então, com certeza, é um projeto muito importante. Sabemos da importância das igrejas para o município de Campinas, o trabalho que elas desenvolvem, com certeza é de grande importância e nós queremos trazer essa lei federal, torná-la, né, também normatizar no município para poder contemplar tanto as igrejas como templos de qualquer culto. Basta comprovar, né, no CNPJ, entrar com a documentação na Prefeitura Municipal de Campinas. Ao adquirir o imóvel, entra com um processo na Secretaria de Finanças e terá aí essa não incidência do imposto, que com certeza ajudará aí muito, né? Você não pagar esses impostos incentiva, né, mais compras, as ampliações dos templos. A proposta agora segue para ser sancionada pelo prefeito Dário Saad e se embasa no fato de que a Constituição concede imunidade tributária a entidades religiosas. E em primeira discussão, a Câmara aprovou o projeto de autoria do vereador Eduardo Magoga, que institui no município de Campinas o serviço Campinas de Olho, fazendo com que a população também fiscalize algo que viole a legislação.
É muito difícil você hoje manter todos os pontos da cidade, por exemplo, praças, canteiros, áreas públicas, que às vezes você termina de limpar, passou acho que 20, 30 minutos já tem uma pessoa jogando algo. Campinas de Olho é um aplicativo. Hoje, coisa natural do nosso dia a dia, celular, toda hora você está mexendo com o celular. Então, Campinas de Olho, você vai ter condições de filmar o exato momento que está acontecendo essa infração e encaminhar para o prefeito, para o executivo da nossa cidade. Então, isso aumenta o poder de fiscalização, de depredação de patrimônios públicos e outros em cima desse aplicativo. A proposta ainda vai passar por um segundo turno de votação, momento em que se discute o mérito e, se aprovada, seguirá para a sanção do prefeito. O resultado completo da pauta e de como foi a discussão você confere no site campinas.sp.leg.br e a íntegra dessa mais de 4 horas de reunião você encontra no youtube.com/TV Câmara Campinas. Minabre, é hora de nós falarmos sobre uma iniciativa do vereador Cecílio Santos sobre a criação de uma frente parlamentar. É sim, porque quem acompanha a rotina dos vereadores sabe que recentemente foi finalizado o trabalho da Comissão Especial de Estudos sobre o Desenvolvimento do Campo Grande. Um relatório foi apresentado, mas ainda há muito que estudar sobre essa região. Pensando nisso, o vereador Cecílio Santos apresentou um requerimento que também foi assinado por mais 10 parlamentares, solicitando a criação de uma frente parlamentar em defesa do desenvolvimento do distrito do Campo Grande. Cecílio falou sobre essa iniciativa à nossa equipe na reunião ordinária desta segunda-feira. A frente parlamentar ela é importante para dar sequência, de certo modo, aos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Especial de Estudos. Veja, nós fizemos um levantamento, um diagnóstico da região, ouvindo os secretários, ouvindo os diretores da prefeitura, também ouvindo especialistas, fizemos vários apontamentos, entregues no relatório preliminar, e agora estamos fechando o relatório para entregar ao prefeito também. Então, nossa perspectiva é que com a frente parlamentar a gente possa dar sequência a esse trabalho, que não é assim uma coisa de hora para outra, O desenvolvimento da cidade requer estudos, requer planejamento, requer ações contínuas. A criação da frente parlamentar foi aprovada e deverá funcionar até o final desta legislatura e vai contar com a participação de ao menos 11 vereadores, além da participação de integrantes da sociedade civil e da prefeitura. Essa é a nossa perspectiva, não ter só os parlamentares, mas também ter representação das instituições, da Intersetorial Noroeste, das escolas estaduais. Uma das propostas que foi apontada no estudo da Comissão Especial é uma universidade federal na região do Campo Grande. Então, são ações de grande vulto que a gente quer envolver, além dos parlamentares, também a sociedade civil. Sobre o trabalho das comissões, ontem foi dia de reunião. Ontem nós tivemos a reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente, que analisou projetos que tramitam na Câmara. Acompanhe. Na 7ª reunião da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, o grupo discutiu o projeto de lei complementar número 24 deste ano, de autoria do prefeito Dário Saad. O presidente do colegiado, o vereador Luiz Rossini, explicou o PLC, que trata sobre os procedimentos, critérios e normas para a fiscalização ambiental em Campinas. Hoje há necessidade de você definir parâmetros de atuação do Departamento de Fiscalização da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que por falta de um suporte legal, muitas vezes tem a sua ação de fiscalização restrita. O projeto de lei também estabelece parâmetros objetivos para definição das penalidades a serem aplicadas a quem cometer alguma infração ambiental. Estavam presentes na reunião os membros Mariana Conte, Paulo Gaspar e Jorge Schneider. Foi feita uma audiência pública, onde a secretaria expôs os objetivos da lei, detalhou, definiu, aí onde a sociedade pôde debater, questionar. Faltava o parecer das comissões. Ele já teve o parecer da Comissão de Legalidade na primeira votação,
de Finanças e Orçamento e faltava de Meio Ambiente. Agora, com o parecer da Comissão de Ambiente, o projeto já está instruído para ir à votação. O próximo passo é ele ser analisado pelo plenário dos vereadores. E para o próximo encontro da comissão, os vereadores decidiram como pauta a ser discutida a poda de árvores na cidade. A gente pretende convidar o secretário de Serviços Públicos, que é o responsável por essa ação, o secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que é responsável pela fiscalização, eventualmente a própria concessionária de energia elétrica, que ela tem hoje as podas sob a rede elétrica, estão praticamente a cargo da CPFL, porque é uma questão de risco, né? Exige cuidado, tem que ter uma programação, e são exatamente essas podas que às vezes são mais radicais. Bem, Abreu, amanhã Câmara Notícia começando um pouquinho mais tarde, por volta do 12:30 nesta quarta-feira, porque tem reunião de comissão. Quem se reúne é a Comissão Especial de Estudos, que analisa e discute a revitalização do centro de Campinas. Esta comissão é presidida pelo vereador Arnaldo Salvetti. A reunião começa 10 horas da manhã e como a gente tem o ato da mesa, quem quiser participar pessoalmente pode vir até o plenário da Câmara com entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. E depois a gente começa com o Câmara Notícia aqui. E você acabou de ver também a fala do vereador da Comissão Permanente de Meio Ambiente, justamente sobre a preocupação com a reportagem que nós mostramos agora há pouco, que é a denúncia do Conselho Municipal de Meio Ambiente acerca da poda drástica das árvores. E a gente também, claro, assim que tiver a data, a gente anuncia aqui e também transmite ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. E até porque amanhã também a gente tem a 19ª reunião ordinária a partir das 6 horas da tarde. Então amanhã passamos aqui a pauta completa da 19ª reunião ordinária e a gente repercute os acontecimentos aqui da Câmara de Campinas. Mirna Abreu, muito obrigado, primeiro pelas notícias da metrópole de Campinas, agora com as notícias do Legislativo. Até amanhã. Até. Hora de falarmos de Campeonato Brasileiro da Série B, porque a Ponte Preta entra em campo hoje, hein? Nesta terça-feira, às 7 horas da noite, já está aqui na minha tela, é o confronto diante do Avaí, vice-líder da competição, lá em Florianópolis, na ressacada. Duelo difícil para o técnico Gilson Kleina, que conta com o retorno do goleiro Ivan, que estava suspenso na última rodada, então o capitão da equipe está de volta. Tem uma dúvida na zaga, né? Fábio Sanches está confirmado, o companheiro dele deve ser o Gustavo Cipriano, no mais pode ser a mesma equipe que empatou com o Vila Nova naquele jogo polêmico com o pênalti no último lance. Então a Ponte precisa dessa reabilitação, perdeu 2 pontos em casa e precisa da vitória diante do Avaí. A gente sabe que é complicado diante do vice-líder, mas a Ponte está a 3 pontos da zona de rebaixamento. A Macaca tem 33 pontos e o Londrina abre a zona de rebaixamento com 30. E o Avaí, adversário de logo mais da Macaca, 49 pontos. Tem um a mais que o CRB, que está na 5ª colocação, então tentando permanecer no G4 da competição. E claro que amanhã a gente balança as redes e conta tudo sobre esta partida entre Avaí e Ponte Preta. E atenção, torcida bugrina agora, hein? Após 1 ano e meio, reencontro com o Brinco de Ouro, já tem data marcada. Neste sábado, 4:30 da tarde, contra o Londrina. Ingressos começam a ser vendidos hoje, R$ 80 a inteira e 40 a meia entrada, vendidos exclusivamente pelo site www.meubilhete.com.br. Então vou repetir, quer assistir esta partida do Guarani contra o Londrina no Brinco de Ouro no próximo sábado? A venda de ingresso apenas pelo site que está aí na sua tela, www.meubilhete.com.br. Neste momento, apenas 30% da capacidade está permitida, portanto, no máximo 5.451 torcedores. Para assistir a partida no estádio, é necessário
estar com o esquema vacinal completo, 2 doses da vacina Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca, ou a dose única da vacina da Janssen, ou apresentar o teste negativo para a Covid-19 com 48 horas de validade, se for PCR, ou de 24 horas para testes de detecção de antígenos. Em relação aos menores de idade, além do esquema vacinal completo com as 2 doses, ou com o teste negativo para a Covid-19, lembrando que é obrigatório estar acompanhado do responsável legal. E para entrar no estádio, obrigatório apresentar o comprovante do ingresso, o comprovante vacinal e o teste com resultado negativo e um documento com foto. E, claro, obrigatório a utilização de máscara durante todo o período. Todas as informações você acompanha no site do Guarani, que é o guaranifc.com.br. Está aqui embaixo da sua tela, é o site oficial do clube. Logo na página tem aí todas as informações para quem quiser assistir a partida em loco após 1 ano e meio. Vamos fazer o seguinte agora, a gente vai fazer um rápido intervalo, 12h55, e na volta, tem entrevista ao vivo. Será que os hábitos desta pandemia, que muitas pessoas tiveram como compras online, hábito de restaurante, será que isto vai permanecer num cenário pós-pandemia? A gente vai conferir isso depois do intervalo com uma pesquisa sobre este assunto. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta terça-feira. Já enviou a sua participação, a sua mensagem? 19 é o nosso DDD, 97829-3776. Estou aguardando a sua participação. Lembrando sempre que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code, hein? Apontando aqui para ele, pega o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code e aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você só aperta que a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. E olha só, há 1 ano e meio nós estamos vivendo esta pandemia. A rotina de todos nós alterou de alguma maneira. Tivemos que nos adaptar, tomar mais cuidados. E alguns hábitos adquiridos neste período vieram para ficar. É o que mostra uma pesquisa da Bar International. E quase 70% dos imunizados contra a Covid-19 vão evitar locais que não seguem protocolos e compras, estudos e até atividades físicas para continuar de uma forma online. Tânia Alves, gerente-geral da Aber aqui no Brasil, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Notícia. E te surpreendeu este número? 70% dos entrevistados vão manter hábitos realizados neste 1 ano e meio. Seja bem-vinda e boa tarde. Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite. De fato, nos surpreende um pouco, porque como você mesmo mencionou, né, nós já estamos indo para quase 18 meses de pandemia, com restrições, né, mas a população demonstra que mesmo com alto índice de vacinação, ainda prefere manter alguns protocolos, cuidados, né, e seguir com alguns hábitos. O levantamento, ele ouviu 592 pessoas maiores de 18 anos entre os dias 3 e 13 de setembro. Dessas, 50,01% estão com a vacinação completa, 47,12% receberam a primeira dose do imunizante e 2,87% responderam que ainda não se vacinaram. Tânia, o número de 70% que irão evitar locais que não seguem os protocolos
mostra que o brasileiro ele está mais consciente, entendendo o que significa este bem-estar coletivo? Sim, né? Isso indica essa preocupação dele com o bem-estar coletivo, a preocupação com a família, né? E o entendimento de que você pode, né, ter um controle aí da proliferação do vírus, você pode ter algum grau de controle na escolha, né, nas suas opções, né? Nas opções de consumo, nas opções de quais locais você vai frequentar, né? Então a gente vê que um alto índice de pessoas estão informando que elas só irão frequentar locais os quais atendam os protocolos de segurança, né? Ou seja, os protocolos de manter o distanciamento, o controle de número de pessoas dentro do estabelecimento, a disponibilidade de álcool em gel, né? Ou seja, as pessoas estão se manifestando que estão dispostas até, né, a mudar o hábito para ir para um consumo nos pontos físicos, mas elas esperam que as empresas atendam a esse protocolo, né, que nós julgamos ser aí o mínimo que a população está esperando, né? A pesquisa ela foi dividida, né? A gente abordou 2 aspectos, né? A gente abordou também a questão do trabalho, né? Porque a gente sabe que as relações do trabalho foram muito impactadas com a pandemia, né? E abordamos os hábitos de um modo geral, né? A gente percebeu que entre os pesquisados, 76% estão trabalhando, né? E desses 76% que estão trabalhando, nós tivemos uma resposta que 38% ainda seguem trabalhando no trabalho remoto, no home office, né? Tá. E algo que nos surpreendeu também é que 70% dessas pessoas informaram que não querem voltar ao trabalho presencial. É um número também bem alto, né? Considerando que a gente já está aí com a vacinação bem adiantada, né? Semana passada mesmo o governador Dória divulgou que 70% dos adultos em São Paulo já foram vacinados com a 2ª dose. Tá. Então, mesmo assim, as pessoas mantêm essa preocupação e dão a preferência para o trabalho remoto. Lógico que elas manifestaram aí os seus diversos motivos, né? Então, é bastante interessante essa pesquisa, né? Porque quando a gente fala sobre esta retomada, sobre esta discussão do o que vai permanecer e o que vai voltar para a época pré-pandêmica, 1 ano e meio atrás, né? Essa pode ser uma mudança significativa e importante, né? O trabalho remoto, que sempre existiu, mas com uma força maior, né? De acordo com esta pesquisa, 70% das pessoas querem permanecer em casa. E, Tânia, este número de 70% das pessoas que querem continuar trabalhando de home office, acho que tem muito a ver com esta adaptação à tecnologia. Então, da mesma maneira que a pessoa diz, olha, quando eu sair de casa, eu quero que o estabelecimento ele siga um protocolo rígido, da mesma forma a gente pode dizer que essas pessoas se adaptaram à tecnologia, então estão conseguindo trabalhar em casa e adaptando a tecnologia, ela consegue fazer uma compra online, ela consegue fazer muitas coisas que às vezes na correria do dia a dia da rotina não conseguia e agora ela consegue. Então, esta parte de internet, de comércio eletrônico, isso deve se fortalecer ainda mais, de acordo com essa pesquisa, pelo que vocês perceberam? Sim. Quando a gente observa a resposta das pessoas sobre as razões, né, para permanecer no trabalho remoto, lógico que não é possível para todos, né, mas para a população que tem essa possibilidade, a resposta número 1, né, é que as pessoas preferem o trabalho remoto porque elas vão ter mais tempo disponível para a família, para os amigos, para atividades como estudo, né. Em segundo lugar, elas falam do trabalho do conforto da casa, elas mencionam em terceiro lugar que elas não, que gastam muito tempo, né, se locomovendo, a gente sabe que isso é uma realidade, né? Então, ou seja, as pessoas, elas percebem que elas vão ter mais tempo, né? Então elas preferem ficar em casa e elas também já assimilaram, né, nesses hábitos, né? Elas estão hoje já focadas na compra online, né, no e-commerce, que
muitas dessas mudanças já eram ali demandas, vamos dizer que algumas latentes, né? Você pega o próprio trabalho remoto, já era uma demanda da população, só que não era tão ali implementado. E a pandemia meio que forçou a atender essa demanda, né? Na questão dos meios de pagamento, as pessoas já tinham ali um foco no pagamento online, nos serviços automáticos, né? Só que a pandemia forçou, né? E também levou elas ao e-commerce, ou seja, perdeu-se um pouco do medo do e-commerce, começou a dar mais atenção a essas plataformas online de estudo que já existiam, né? Ou seja, a pandemia aí acelerou essas mudanças, né? E está consolidando, e na nossa avaliação são mudanças que vão ficar, né? A gente chama atenção também, lógico, que para alguns negócios, né, que nem a gente vê, as pessoas passaram aí a fazer uma alimentação em casa com mais frequência, também passaram a trabalhar, a pedir, né, a alimentação online, né, e lógico que agora, no pós-pandemia, né, fica um desafio aí para essas empresas, para elas abordarem, né, quais as estratégias corretas para levar esse consumidor que estava fazendo a compra no restaurante online, para levar esse consumidor para o físico, como reter e manter esse consumidor, né, e também fazer pesquisa, estudos, para entender melhor, né, se está dando um atendimento correto para esse serviço online, se está conseguindo fazer a entrega com a expectativa que o consumidor tem, né? Então fica uma lição de casa aí para as empresas, para elas melhorarem também, entenderem essa jornada do cliente online e também aí prestar um melhor serviço, né? Porque as pessoas, elas estão hoje mantendo esses hábitos, elas vão manter, né? Mas a gente também olha que no pós-pandemia, a gente vê também uma outra expectativa, né? A gente pergunta para as pessoas, tá bom, nós estamos com um alto índice de vacinação, nós vamos chegar na totalidade, e quais são os planos, né? E aí a gente percebe que as pessoas colocam em primeiro lugar que elas querem frequentar restaurantes novamente, que é um hábito muito comum, né? Então, elas querem voltar. Na sequência, a gente vê que elas também querem viajar, elas também querem frequentar a casa de amigos, familiares, né? Então, assim, elas também querem retomar alguns hábitos que foram aí pausados, né, durante a pandemia. Já a gente fala sobre este setor de turismo que foi muito afetado, mas então sobre esta retomada que você citou da volta de frequentar os restaurantes, de sair de casa, né? Já que este hábito, as pessoas elas vão continuar pedindo mais, elas estão se sentindo mais segura com estas ferramentas, mas claro que este retorno a um local físico vai acontecer. Nós ainda estamos vivendo a pandemia, né? Milhares de pessoas estão se contaminando, centenas morrendo no nosso país. Agora, imaginando este cenário em que a pandemia foi controlada, virou uma epidemia com casos pontuais, a vacinação com a dose de reforço para a população, a normalidade voltando para todos. Ainda assim, vocês acreditam que as pessoas vão manter os mesmos hábitos de higiene com álcool em gel, mãos sempre limpas? E o que faria este consumidor retornar a frequentar estabelecimentos após a pandemia, Tânia? Olha, hoje, né, na pesquisa atual, esse consumidor, né, os entrevistados mostram que eles, né, 70% voltariam a frequentar os locais que mantivessem os protocolos, né, e quando a gente pede para elencar aí qual seria os principais motivos, né, para eles voltarem a frequentar, o principal motivo colocado é o bom atendimento, né, que é algo importante. O segundo ponto que eles colocam é exatamente a atenção, né, o atendimento aos protocolos de segurança, que aí a gente considera manter um número controlado de pessoas dentro do estabelecimento, né, a disponibilidade de álcool em gel, né, o uso de máscara, e em terceiro lugar eles consideram a volta diante da qualidade
dos produtos, né, e dos serviços prestados. Então, assim, alguns princípios aí ainda norteiam, né, mas elas consideram a questão dos protocolos de segurança nessa decisão de volta, né. É que nem você comentou, a gente ainda está vivendo a pandemia, né, as pessoas ainda estão diante dessa preocupação, né? Logicamente que nós vamos observar, fazer outras pesquisas futuramente, ao passo que a gente já tem a população 100% vacinada, ao passo que o maior número de pessoas voltem a frequentar esses locais, né? Para a gente ir validando se essa decisão atual tende ou não a permanecer aí no futuro, né? Agora, um outro comentário que eu queria fazer para você em relação à questão da mudança de hábito, né, do trabalho, a gente percebeu que no grupo de pessoas que estão em home office, 27% declararam que consideram procurar um outro emprego na volta, caso o trabalho presencial venha a ser algo mandatório, né? Esse é um item que nos chamou muita atenção, né, porque como você sabe, é sabido, o Brasil enfrenta aí altíssimo índice de desemprego, né? Sim. E a gente vê as pessoas considerando procurar outro emprego, ou seja, a definição, a escolha do emprego agora vai passar a ter como critério a disponibilidade da empresa de oferecer o trabalho remoto para o funcionário, né? Essa é uma mudança muito importante que eu acredito que realmente vai ficar. Ô, Tânia, a gente pode dizer que abriu o horizonte, né, desta pessoa que ela estava empregada e geralmente naquela rotina de cansaço, conversa com um, conversa com outro, fala, todo mundo tem a mesma rotina e todo mundo seguia por um caminho. A partir do momento que tem um home office, que você se vê numa outra possibilidade, que você conversa com uma outra pessoa e fala sobre flexibilidade de horário e você vê que deu certo, a gente pode dizer que neste período, então, as pessoas perceberam que este sistema híbrido, e aí não perde tempo no trânsito, e aí tem o conforto de casa. Então a pesquisa mostra então que essa pessoa que já tem um emprego, ela viu uma outra possibilidade de continuar empregada, só que numa condição melhor para ela. Sim, sem dúvida. E nós não fizemos uma pesquisa com empresários, CEOs, né, donos de empresa focada, mas a gente, através dos entrevistados, a gente tentou entender, né, como as empresas vêm se posicionando, né? E aí a gente percebeu que 71% das empresas não apresentaram até o momento um plano de retorno para os seus funcionários. É um item curioso, né? Na nossa avaliação, as empresas estão aí ponderando a questão de saúde, né, que como a gente mesmo acabou de falar, a gente ainda está vivendo a pandemia. Sim. As empresas também, acredito eu, estão ponderando aí algumas questões relacionadas a custos, né, porque existe aí, a gente sabe, o valor do metro quadrado na locação nos principais escritórios da cidade é muito alto, né. E ela também está considerando, na nossa avaliação, a opinião do funcionário, né, porque, veja, elas devem também estar aí fazendo trabalhos, análises para entender a vontade desse funcionário, né, e deve ter percebido que a opinião dele, da maior parte, é para manter o home office ou avançar apenas para um trabalho híbrido, né. Então as empresas também aí estão preocupadas em entender esse cenário e já devem estar captando que vai ser um critério para futuras contratações. Isso vai ao encontro de exemplos que tenho ao redor. Conheço uma empresa que tinha 3 andares em um prédio, já entregou 2, vai ficar com um andar só, porque a maioria das pessoas quer este home office. Então é exatamente isso, este hábito do trabalho em casa, da flexibilização que houve de horário e de trabalho. Então realmente esta pesquisa ela vai ao encontro de exemplos que a gente tem encontrado por aí. E Tânia, de acordo com a pesquisa, pagamento por aplicativos, por exemplo, é citado por 76% como uma prática a ser normalizada, mesmo com bancos e
lotéricas abertas. 72% afirmaram priorizar compras online no futuro e 60% pretendem manter os estudos online. Esses dados mostram que o governo federal, estadual, municipal precisam continuar com os investimentos em tecnologia, que a internet chegue para todos e que os empresários, comerciantes invistam mais no e-commerce nas cidades, Tânia? Sim, sem dúvida, né? Aí um comentário, a gente não fez uma análise, uma pergunta específica, né? Mas nós sabemos que durante esse período teve o lançamento do Pix, né? E teve uma grande adesão da população. Então, ele veio só somar aí esse esforço na digitalização e na mudança, né? Desse hábito de pagamento online, né? Então, sem dúvida. E em relação ao e-commerce, né, as pessoas, lógico, elas já tinham esse hábito e na pandemia perceberam que é muito mais fácil, né, prático, elas têm a possibilidade de fazer ali uma checagem de preço, produto, detalhes, a internet está cheia de informação sobre produtos, diferenças entre um e outros, né, então eu acho que agora fica aí a lição de casa, né, para o pessoal que faz a gestão das lojas físicas, do e-commerce, né? Fica uma lição aí como integrar, né? Como reter esse consumidor comprando através de e-commerce, tendo o atendimento através do WhatsApp, que né, a gente sabe que o Brasil aí é campeão de utilização de WhatsApp, através do próprio chat, né? Ou seja, as empresas têm que oferecer esse serviço. Algumas empresas demoraram muito, né, para trabalhar com WhatsApp. A gente percebe que até as empresas pequenas e médias foram mais rápidas em oferecer ao consumidor a venda através do WhatsApp, o suporte através do WhatsApp, né? Mas as empresas grandes também precisam acelerar e entregar esse serviço para esse consumidor que tem essa demanda, né, pelo serviço online, né? E aí, lógico, né, as empresas estão se organizando para como fazer o atendimento completo da cadeia, né? E levar esse consumidor, né, interagir, integrar o físico com o e-commerce, né? Então, é um trabalho aí que as empresas precisam fazer, né? E assim, a gente sempre fala para os clientes, né, entender essa jornada na totalidade, entender como melhor integrar e como servir melhor aí o cliente, né? Tânia, essa pesquisa ela é importantíssima, então, para este comerciante, para este empresário que tem uma loja física e está percebendo este outro movimento que aconteceu na pandemia com o fortalecimento da internet, das redes sociais e, claro, que também aquele comerciante empresário que já tem o e-commerce, que já tem a sua loja virtual, ele precisa fortalecer, então, este canal de atendimento, comparar os preços, né, com a concorrência, porque a tendência, então, de acordo com esta pesquisa, é este fortalecimento para o ano que vem das pessoas. Como diz no restaurante, quero voltar no restaurante? Vai voltar a comprar na loja física, mas não vai deixar de fazer essa pesquisa na internet e nas redes sociais, né? Não vai, ou seja, realmente as empresas agora elas têm que avançar aí um passo, né, na melhoria, porque algo também que a gente percebeu durante a pandemia é que algumas empresas ficaram para trás no atendimento, mas elas correram, né, para criar o e-commerce, criar o serviço online, e a gente percebeu que muitas empresas fez isso de modo até desorganizado, né, estava perdendo muita venda no físico, então tinha que acelerar o online de alguma forma e acabou não dando tanta atenção, né, na prestação do serviço. Mas já se passou muito tempo, né, e hoje está todo mundo migrando para essas plataformas, então as empresas estão na hora aí de realmente observar, né, que serviço estão prestando, porque a concorrência no online também está gigante, né, e aí mais à frente a gente vai ter o online, o físico, o mercado todo já em pleno funcionamento. Pelo menos é o que a gente espera, né? Sim, e para a gente poder fechar este assunto das compras online, uma revista especializada em negócios realizou o levantamento anual das 50 companhias que mais se destacaram no quesito inovação
E na terceira colocação ficou uma empresa que incentiva a digitalização do comércio. Então, Tânia, é uma área que vem forte, essa concorrência que nós estamos falando pode fazer até com que os preços, né, fiquem mais atrativos. É uma esperança que nós temos, né, que a gente sempre reclama que está tudo muito caro. A pesquisa mostra, então, que os consumidores estão e irão utilizar mais esta compra online. Sem dúvida. No final, é um benefício para todos, né? Então, a gente vê esse consumidor que demorou tanto, né, a ir para o mundo digital e avançou na pandemia. Então, é benefício para os negócios, para os consumidores, e a gente realmente espera que as empresas contem conosco aí para melhorar essa experiência e para, de fato, conseguir avançar, né, nesse processo de digitalização. Sem sombras, pesquisa importantíssima, então, que faz este panorama e este monitoramento das mudanças, ainda mais em época de pandemia. A vacinação contra a Covid-19 está avançando em várias cidades do nosso país. Nós estamos acompanhando esta retomada. A pesquisa, Tânia, ela abordou a retomada no turismo, que a gente sabe que foi uma área muito prejudicada. Se mal saímos de casa, quanto mais para outra cidade, estado. As pessoas estão com saudades de conhecer outros lugares? Olha, quando a gente observa, né, o ranking da sequência de locais que as pessoas querem visitar, né, que elas estão ávidas, o número 1 aí foram os restaurantes, né? Em segundo lugar ficou, né, a residência de familiares, a residência de amigos, né? E em terceiro lugar foi mencionado os hotéis. Tá. Ou seja, é uma colocação importante, né, e que demonstra aí a vontade dessas pessoas em viajar. Tanto que, quando a gente pergunta se você pretende viajar ou não no pós-vacinado, né, o número super alto, 76%, indicam que elas pretendem viajar. Sim. Então, assim, é um número muito positivo que indica uma retomada para esse setor, que, lógico, deve estar aí, né, se organizando, porque pretende entregar essa experiência e sabe que vai ter também que atender a expectativa aí, os protocolos de segurança. Se eu respondesse esse questionário, Tânia, seria parecido com este dado aí. Acho que em primeiro lugar eu colocaria retorno para casa dos familiares, segundo restaurante e muito próximo aí a questão do hotel e das viagens, porque realmente 1 ano e meio, né, sem frequentar essas 3 ferramentas que nós temos à disposição, de viajar, de ir para restaurante. Então, eu só inverteria o primeiro com o segundo lugar aí, mas é muito interessante, né, com este avanço da vacinação, o planejamento que as pessoas vão fazendo. A gente viu aí, então, 76% pretendem viajar quando a pandemia perder força e 24% permanecem ainda receosos, que tem a sua razão também, porque a gente não sabe, né, de nova cepa, a gente torce que a pandemia perca força, mas a gente fica acompanhando todo o noticiário. Ô, Tânia, essa maioria mostra então esta retomada na confiança e que pode estar atrelada também, a gente pode dizer, a uma saúde mental, né? A pessoa que se cuidou neste 1 ano e meio, tomou as 2 doses ou a dose única da Janssen e agora ela se permite fazer uma viagem com todos os cuidados, a este entendimento de que nós estamos superando a pandemia? Sim, né? A gente percebe que as pessoas aguardam a segunda dose da vacinação, né? Elas realmente estão na expectativa de ficarem totalmente vacinadas e a gente vê que está todo mundo de olho no noticiário, né? O nível de UTIs, de internações, né? Então a gente tem as novas cepas, como você comentou, né? Então a gente fica com receio se vai ter ou se não vai ter uma outra onda. Então as pessoas preferem esperar um pouco mais, mas elas já estão decididas que uma vez que vem arrefecer, né, essa pandemia, que a gente tenha a vacinação completa, os planos já estão estabelecidos.
Tânia Alves, gerente-geral da Bayer aqui no Brasil, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que foram passadas aqui sobre esta pesquisa importantíssima para os comerciantes, para os empresários, mas para todos que estão nos acompanhando sobre este planejamento para o ano que vem. Já fico o convite aqui para uma próxima possibilidade da gente fazer esta entrevista e fica aberto aí para as considerações finais, algo que você queira pontuar sobre a pesquisa. Não, eu só gostaria de pedir para as pessoas, né, que têm interesse em ver de forma mais detalhada, que a pesquisa está disponível, né, no nosso site, bayerinternational.com.br, né, e vocês podem ali conhecer um pouco mais sobre a empresa, sobre os serviços prestados, e a gente pretende voltar a fazer outras pesquisas. A gente já fez uma no ano passado, fizemos no início do ano, e vamos continuar aí ajudando a população no entendimento, né, do que pensa sobre a situação. A pandemia vai mudando de fases e a gente vai aí buscar ajudar a população a entender quais são as mudanças, quais são esses novos hábitos. Com certeza. Muito obrigada pelo convite também. Da TV Câmara Campinas, sempre abertas. Aqui é a Tânia Alves falando sobre esta pesquisa. E olha só, hein? Hoje, 5 de outubro, Dia Mundial do Professor. Então, parabéns a todos que contribuem aí para o ensino e a educação da sociedade. Hora de conferirmos o quadro De Olho na Educação, que vai mostrar o projeto literário Maína, feito para mulheres que querem ser escritoras. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só, hoje a gente vai falar sobre o projeto Maína. Você conhece? Já ouviu falar? Por isso a gente vai bater um papo com o Edgar, que vai explicar direitinho. Tudo bem, Edgar? Tudo jóia. Então tá bom. Bom, o pessoal tá em casa, me ouviu falando Maína, falou, puxa vida, o que será que é esse projeto? Gostaria de saber mais informações, então manda ver, Edgar. Opa! Você que é o fundador do projeto, né? Oi? Você que é o fundador do projeto. Isso, na verdade, o projeto é da Livre Arte Editora, né? Perfeito. Fundei junto com uma sócia no meio da pandemia. Puxa vida! Então assim, quando a gente dá para ser doido, não dá para ser pela metade, né? Tem que ser de uma vez, né? Exatamente. Então, eu lancei o meu livro na época e, junto com o meu livro, fundei a editora. E aí, junto com a fundação da editora, a gente lançou esse projeto literário que é o Maína, que é um projeto literário para mulheres que gostam de escrever, mas que não necessariamente tenham escrito alguma coisa, ou até tem escrito, isso não é só mulher, homem, sabe aquela hora que a gente escreve, olha assim e fala, tá ruim demais, pega e joga fora. Poxa. Então, assim, para que as pessoas realmente colocassem para fora aquilo que escreve, né? Então, foi nesse intuito que surgiu o projeto. Bom, ele começou no ano passado, né? E é só para mulheres, né, Edgar? Para a gente deixar isso claro, né? Isso. São mulheres que nunca escreveram livro, não é? Isso. O único requisito é gostar de escrever, gostar de ler e escrever. Porque a gente tem uma premissa de que todas são escritoras, todas têm história para contar. A única diferença é que tem as que escrevem e as que não escrevem, mas todas são escritoras. Então, na primavera do ano passado, né, foi no dia da primavera mesmo, em setembro, a gente iniciou, então, esse projeto. O que é o projeto? Toda semana, um grupo de mulheres se encontra e aí recebem técnicas literárias, tomam aulas de escrita, escrevem, mandam para a gente lê, devolve, avalia, e vai nesse processo ao longo de um ano. Nesse processo, aí elas produzem um conto cada uma. Aí, nesse projeto que a gente iniciou o ano passado, aí agora está resultando nesse livro aqui. Olha só, que legal! Tá vendo? Ó, elas estão na capa, né, em ilustração. São 10 mulheres estilos que até então não tinham escrito nada e agora estão aí publicando um livro.
E assim, imagino que sejam 10 estilos, 10 histórias diferentes. Exatamente. E isso é muito bacana, porque nesse projeto a gente teve uma diversidade muito legal, assim, de idade, por exemplo. Tem uma escritora aqui que tem 17 anos, né? E muito interessante que ela fez um conto que, assim, é muito legal, que ela vai crescendo ao longo do conto, sabe? E, ao mesmo tempo, tem pessoas que já, por exemplo, tem mulheres que acabaram de se aposentar, sabe, assim, e aí já tem uma outra perspectiva, gente de vários lugares, não só daqui de Campinas, né, tem gente, né, de São Paulo capital, gente do Rio Grande do Sul, gente de Minas, então ficou um livro, assim, muito, muito rico. E esses contos que foram escritos aí pelas mulheres, eles falam sobre o quê? Relações humanas, como é que é, Edgar? Isso, muitos, né, isso foi uma coisa muito bacana, que tem gente que fala que escrever é terapêutico, né, e acaba sendo mesmo, porque, assim, como é a primeira escrita, muitas delas, né, partiram da própria história, e a partir da própria história foram inventando histórias, né, adaptando. Então, a gente tem muitas histórias que têm a ver com esse feminino no mundo, né? Da força feminina, da força da mulher no mundo, né? E com situações muitas vezes adversas, situações complicadas que precisam ser superadas, na nossa sociedade, que é extremamente machista, em especial, mas ali, né? Com essa força. E isso está muito expresso nos contos do livro. Olha só que interessante, que curioso o que o Edgar está falando, pessoal, porque assim, os contos eles surgiram primeiramente da história de cada uma das mulheres, né? E depois, evidentemente, que elas começam a viajar, mas tem como base a própria história, né, Edgar? É mais ou menos por aí, né? Fantástico. Isso. Exatamente, porque ao longo desse processo de um ano, o grande desafio foi exatamente esse. Foi de fazer com que despertasse nessas mulheres a questão da arte literária. Porque quando a gente, na literatura, tem uma coisa que às vezes, que é bom por um lado, mas muitas vezes prejudica a literatura. Que quando a gente vai ler um livro, qualquer livro, é muito fácil, é muito comum a gente associar a leitura ou até a escrita à escola, à academia, né? E aí você acaba lendo e escrevendo só aqui, ó, na cabeça. Você esquece do coração, né? E a literatura é uma arte, como a música, como a pintura. Então, por exemplo, aquele artista, por exemplo, que é um músico, que toca violão, sei lá, aí ele pensa em algo da história dele, sei lá, ele tá na fossa, né? Terminou o relacionamento, ele vai lá e cria uma música, né? E não necessariamente é a história dele, né, que está ali, né, literalmente. Na literatura é isso, poderia ser assim também, né? Aconteceu algo na minha vida, muito real, muito concreto. Mas agora aqui na hora de inventar uma história, eu invento, eu brinco com isso. E isso acaba, por isso que eu falo, acaba sendo terapêutico até, e vira arte. Então, esse processo todo que a gente fez ao longo de um ano, mais do que escrever, foi de criar artistas da literatura. Então, quer dizer, a primeira edição correspondeu às expectativas. E gostaria que você falasse também um pouquinho sobre a sua expectativa para a segunda edição, que está chegando aí, né, Edgar? Isso. Então, aí agora, imagina, né, a expectativa para a primeira já era grande, para a segunda, então, aí a gente só aumenta. Então, Vai ter alguma coisa de diferente ou não? Vai seguir exatamente como foi a primeira? A gente está vivendo, evidentemente, um momento atípico ainda por conta da pandemia e tudo mais, mas vai ter alguma coisa de diferente ou não? Vai ser exatamente como a primeira, Edgar? Não, vai ser melhor. Opa! Aí sim. Porque tem aquela história, né? Sempre daquilo que a gente faz a primeira vez, né?
a gente pode fazer muito bem aquilo que está fazendo pela primeira vez, mas você sempre vai encontrar algo que você fala, opa, isso aqui dá para fazer diferente, dá para melhorar, tal. Então, a segunda edição vai ser tão boa quanto a primeira, mas com essas melhoras, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, um detalhe é que dessa vez a gente vai trabalhar um pouco mais a poesia, né? Que na primeira edição foi mais a prosa, agora a gente vai trazer um pouco mais de poesia. Um detalhe também importante, a gente recomenda muitas leituras, né? Porque, assim, não existe escritora sem ler. É impossível. Impossível. Então, só que aí a gente recomendou na primeira edição. Na segunda edição, a gente vai mandar os livros para as pessoas. Então, as pessoas que vão participar vão receber os livros para ler, né? Vai ter muito mais material impresso, assim, para a pessoa guardar, consultar. Então, vai ser bem, bem bacana. Bom, aí o pessoal que está em casa certamente está perguntando, mas e aí, cara, como que faz para se inscrever? Não é? Quem quiser participar deve fazer exatamente o quê? Conta pra gente, Edgar. Então, olha só, quem quiser participar é bem fácil, você pode se inscrever ou pelo site da LivreArte, que é o www.livrearte.com.br, ou você pode mandar um WhatsApp para a gente também, que é o 19 97132 7376. E aí você se inscreve, e aí na semana que vem, inclusive, nós vamos fazer várias lives pelo nosso Instagram. Que legal. Você também seguir o nosso Instagram, né? Qual que é? Fala aí. É o @editora LivreArte. Beleza. Então pode seguir o Instagram lá, certamente vai ter todas as dicas, as orientações, né? Isso, tem todas as informações, tem link na bio, tem informações sobre o livro. Quando vai ser a segunda edição, Edgar? Oi? Confirmando para o pessoal quando que vai ser a segunda edição, quando começa? Então, a segunda edição a gente vai iniciar agora no dia 20 de setembro. Ah, tá chegando então. Tá chegando já, que a gente sempre inicia na primavera. Esse é do projeto. Ah, é? Por quê, Edgar? Tem muito essa ideia do florescer, né? Tudo a ver. Do fazer florescer a escritora, até Maína mesmo, o significado de Maína tem vários significados, mas um deles, né, é acender o fogo, né? Então é isso. Então a ideia é sempre essa, né, da gente fazer florescer, fazer acender esse fogo da arte literária que já existe dentro das pessoas. A gente só puxa para fora. Boa, Edgar. Então, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, muito legal, o seu recado final aí para o pessoal, alguma coisa que você queira falar, por favor, Edgar. O que eu gosto sempre de reforçar é que sim, viu? Olha, todo mundo tem história para contar e que é bem importante botar essa história para fora. Às vezes a gente pensa que botar a história para fora é coisa para quem, sei lá, fez grandes transformações na humanidade ou coisa assim. É que nada. Você botar a história para fora, você transforma o seu mundo ao redor, né? Então, isso é importante demais. Isso muda o mundo de fato. Valeu, obrigado. Sucesso aí para você. Eu que agradeço. Então tá bom. Bom, pessoal, já sabem, né? Até a próxima oportunidade aqui no quadro De Olho na Educação. Tchau. Hoje, terça-feira, o sol aparece entre nuvens durante todo o dia e amanhã a nebulosidade continua alta aqui para Campinas e na quarta-feira tem possibilidade de chuva no fim da tarde. Aqui na minha tela nós já temos as temperaturas, então amanhã 6 de outubro, sol entre nuvens com a possibilidade de chuva, temperatura alta, viu? Aumenta bastante em relação a hoje, mínima de 19 graus, ao longo do dia vai aumentando, continua abafado e a máxima pode chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas.
E o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã por volta do 12:30 após reunião de comissão. Até lá. Tchau, tchau.